Sejam bem-vindos a mais um Conexão com Lucas Lousada, um programa que busca conectar realidades, personalidades, histórias aqui da nossa cidade, da nossa região, que engrandecem, enriquecem não só a nossa experiência humana, mas o que realmente é se conectar nos dias de hoje. Para muita gente que acha que se conectar hoje basta seguir numa rede social, ou dar um like, ou apenas ter algum tipo de visualização virtual, o Conexão com o Lucas Lousada busca justamente reconectar o que há de mais essencial no contato humano, é a presença, são as histórias, são rostos, não são apenas telas de celular. E hoje a gente conta aqui com uma grande presença, uma figura muito importante na arte, principalmente na arte urbana aqui da nossa região, mas não só da nossa região, com exposições pelo Brasil e fora do Brasil. E o Taubaté consegue ter o privilégio de não precisar ir em grandes galerias para poder ter acesso às obras dele. Em muitos lugares da cidade nós temos intervenções artísticas do nosso querido Valdir, o VR. VR, o Valdir, muito obrigado por aceitar o convite aqui de estar aqui conosco no Conexão para a gente se conectar. Seja bem-vindo. Obrigado, valeu mesmo pelo convite. Demorou, mas saiu. Estamos aqui. VR, cara, pra gente começar, se eu encontrasse um amigo meu na rua e falasse, cara, eu conheço o VR, e alguém me perguntasse, mas peraí, o que ele faz? O que o VR faz? O VR, ele faz um pouco de tudo e muito de nada, né? Ele é um artista, um grafiteiro, que tá tentando mudar um pouco a cidade. E grafiteiro, como a gente já falou, já com um bom público local, um público também espalhado pelo país, né? E também com projeção internacional, né? Como lá atrás, como foi esse começo? Qual foi o start para... Porque depois a gente também vai tentar entender como do começo chegou agora, mas qual que foi a primeira ideia? Bom, a minha caminhada eu devo toda à minha mãe, né? Que enxergou esse potencial em mim, né, de fazer desenho, produzir, pintar, e incentivava, né? Eu devo tudo a ela, esse trabalho que eu faço eu devo a ela, né? Mas nessa caminhada de 20 anos já que eu tô também, né, mais de 20 anos, comecei pintando pano de prato, depois passei para tela, depois para as paredes, né? Agora não sei mais qual é o tipo de superfície que eu vou pintar agora. Sei. Então, um grande apoio dentro de casa, já desde pequeno, então mostrando predileção assim por uma expressão artística, crítica, talvez do que vivia, né? E aí, daí com esse apoio em casa fez acontecer. Você não é de Taubaté? Não, eu sou de São Paulo, né? Eu vim para Taubaté com 14 anos. E com 14 já tinha já tinha envolvimento? Um início ali artístico? Ou como que foi? Então, a princípio, em São Paulo eu convivia com pichação, convivia com grafite, mas ainda, perdão, não estava tão inserido assim na cena, né? Eu observava os artistas, os grafiteiros pintando, eu fazia desenhos de mangá na época, eu comecei assim. Aí quando eu vim para Taubaté, eu tive esse choque de realidade, né? Uma cidade que não tinha grafite, né? Pichação era bem pouco. Nossa, você encontrava umas 2 ou 3 assim. Mas eu via que estava começando a surgir uma cena do grafite aqui. Eu vi um trabalho há muito tempo atrás, já não existe mais, na rampa de skate ali perto da associação, tinha um desenho olha só que coisa louca, um desenho do Papa na época. Era o João Paulo II, eu vi um grafite, ele falei, nossa, quem será que fez isso? Eu fiquei louco de saber quem que era, não tinha assinatura, não tinha nada. Essa foi a minha primeira referência de grafite aqui em Taubaté, né? Aqui em São Paulo tinha centenas lá, aqui foi a primeira que eu vi. Basicamente, o famoso, quando você chegou aqui, era tudo mato. Tudo mato. Legal. E com esse... Deu para perceber, assim,
o espanto que causou essa diferença do que era a vida até artística e podendo consumir a arte urbana em São Paulo e a falta disso aqui em Taubaté. E qual foi o start assim, aqui em Taubaté para você começar a ocupar um lugar dentro da cidade, dentro desse caos mal planejado urbano e deixar ali a sua marca? Como que começou? Bom, começou com 3 amigos, com o Mark, com o Aron e com o Wendel. Na época nós tínhamos um coletivo de artistas que era coletivo Anartista. A gente trabalhava com lambe-lambe, com stencil, com grafite e tinha muito fervor revolucionário na gente, né? E a gente queria jogar isso pra fora de alguma forma. E na rua era a melhor coisa, né? Porque a rua é a melhor galeria de arte do mundo, né? E a gente saía pra rua de madrugada, com spray, com cartaz, com stencil, tudo pra passar uma mensagem. Que legal, que legal. Então começou com um trio e sempre já com essa vontade de comunicar alguma questão ligada à realidade. Então sempre usando da arte como uma leitura do que está fora ou uma leitura do que está dentro? Uma leitura do que está dentro, né? Cada um tinha uma visão artística, mas a visão de mudança era muito igual. Entendeu? A gente pensava bastante junto, né? Todas as ações que a gente fazia eram conversadas, eram planejadas, até porque era meio que algo ilegal, né? De ser feito, né? Na rua. E todo cuidado é pouco, né? Você falou de 20 anos, basicamente, né? Então, a gente pode voltar aí para 2004, 2005, na verdade. Sim. Então, como você está trazendo, assim, tinha uma outra percepção social do que era arte urbana. A gente ainda, logicamente, vai encontrar isso, mas ao que era 20 anos atrás, devia ser algo... Como que foi lidar com esse início de colocar numa cultura, até das instituições repressivas, que ali estava sendo feito arte e não um crime? Bom, no começo, nesse comecinho aí, era meio que... Como pode dizer pra você? Era coisas pingadas, assim, que a gente fazia, né? Era um trabalhinho ali que às vezes nem tinha uma repercussão, né? Porque também na época não tinha rede social, como tem hoje. Aí saía na rua, uma ou outra pessoa tirava foto, achava interessante, legal. E repressão sempre teve, né? Sempre vai ter. Até a sociedade como um todo entender o que a gente faz... demora, né? É um processo lento, né? Você pode ver, de 20 anos atrás até hoje ainda tá engatinhando, né? Para poder começar a levantar e começar a equilibrar demora muito, né? Mais um bom tempo aí, né? E repressão já sofri várias vezes por estar pintando na rua. Não só pela polícia, mas até pela própria população, até, né? De a gente estar pintando, às vezes, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. A pessoa passa, xinga, ameaça de chamar a polícia e tal. Mas já tô calejado já disso aí. E já aconteceu de, por exemplo, alguém que participava dessa repressão, algum policial... Já aconteceu de alguém que antes... te pegou lá no início e que hoje você sabe que talvez esteja consumindo ali, saiba que o trabalho cresceu, que o nome cresceu, que não era crime, que era uma... Sabe se tem... Não tenho conhecimento não, mas teve uma história que aconteceu bem em 2012, eu acho. Eu tava pintando num muro de um terreno baldio, assim. Tipo, o terreno era... Com cercas e tinha um muro dentro do terreno. Aí eu falei, vou pintar aquele muro. Era só, parecia aquele monumento do Planeta dos Macacos, sabe? Sim. Que é só um negócio assim. Então eu vou pintar naquele negócio. No meio do nada. No meio do nada. Eu vou pintar aquilo lá. Eu tava pintando o Mazzaropi, pra você ver. Que é uma figura da cidade, né?
Mas só que eu tava pintando ele com o corpo do Davi do Michelangelo. E aquele taca a mão assim, né? Aí tava pintando lá. Aí passou um policial. Parou, pediu todo o documento, né? Perguntou o que eu tava fazendo e tal. Eu falei, só tô pintando aqui, é uma figura importante da cidade. Engrandeci o Mazzaropi, o cara pra livrar minha barra, né? O policial falou, não, tá, eu entendo. Até ele falou na época que ele era formado em letras, assim. Eu falei, não entendi, mas tudo bem. Aí ele falou, não, tá certo, mas não tá certo o que você tá fazendo, né? Eu falei, não, tudo bem, deixa eu só terminar aqui, eu já vou embora. Ele falou, termina e some daí. Eu falei, então tá bom. Aí tava terminando, quase assinando já, assim, passou um outro policial. Aí falou a mesma coisa e tal. Eu falei, nossa, acabou de passar um aqui, já me repreendeu, deixou eu terminar e vazar. Aí esse, nossa, me segurou lá e tal. Mas deixou eu terminar. Terminei, aí eu fui embora. Aí nisso tinha um menino no muro de uma casa, de frente pra esse terreno, assim, olhando, assim. Ele pegou todo esse filme aí, né? Ele ficou olhando assim. Aí no final ele, ô tio, me dá a lata de spray. Aí eu falei, você tá vendo o que acontece, né? Quando tá pintando, né? Ele, não tem nada a ver. Aí eu dei a latinha pro menino lá. Mas esse foi um dos casos aí. Basicamente ele assistiu de camarote e pôde ser Uhum. influenciado aí de uma maneira positiva de Sim. como a arte é resistência realmente com repressão, né? Sim. Uhum. E pode-se dizer então que basicamente o processo repressivo estatal faz parte até do processo criativo, então, do artista urbano. Sim, faz parte. Tá no meio do processo, então. Sempre fez parte. Que curioso, né? Uhum. E nisso eu queria saber, o processo criativo lá de trás e do artista de hoje ainda tem a mesma essência? Como que é, assim? Mudou? Bom, no meu caso, mudou muito, né? Mudou bastante. Antes eu era muito focado em ver o que os outros estavam fazendo, pra eu fazer igual, entendeu? Antes não, agora eu observo o que eles estão fazendo, pesco uma coisa ou outra que ali, putz, isso aqui me interessa, aí eu vejo outro artista, esse tracinho que ele faz aqui me interessa também, aí esse formato me interessa, a cor me interessa, aí eu junto tudo isso daí e crio o meu. Legal. E então, do começo até hoje passa pelo mesmo caminho. Sim. Uhum. Que legal. E nesse processo, foi algo que você mesmo criou ou você absorveu de referências? E quais seriam as suas referências? Referências eu tenho e já tive muitas, né? Tem algumas que eu já que não me servem mais, né? Acho que eu já absorvi bastante. E ali não sai mais nada. No caso, Salvador Dalí, uma das minhas maiores referências. Banksy. Tenho os meus próprios amigos que são referência também, o Aron, Denis, Pelé, o Chorão. São caras assim que sempre uma coisa que eles falam, uma coisa que ele escreve, um jeito de pintar, e isso eu pego deles também, entendeu? Às vezes já tem referências de fora, assim, mas não, tem pessoas que tá do meu lado, eu pego a referência também, entendeu? E crio o meu. Legal. E desses amigos, então, rola essa troca, porque você também deve ser referência para eles, de certa forma. Sim. Então vai evoluindo como uma geração de artistas mesmo. Uhum. Pode-se dizer assim, é geracional, assim, em levas de artistas urbanos, principalmente da realidade brasileira. Existe essa diferenciação? Quem foi uma geração anterior, quem está chegando agora? Como que é? Existe, né? Como qualquer área, né? No futebol tem isso, uma geração nova, uma geração mais antiga. Na arte também, perdão, a gente também tem isso, né? Tem aquele pessoal que, por exemplo, eu vejo o pessoal da minha época, quando eu morava em São Paulo. Muitos nem pintam mais, tal. Alguns nem estão vivos. A gente tem que respeitar, porque eles pavimentaram a rua pra eu estar aqui hoje, entendeu? Eles, na época, não tinha nem material para grafite, entendeu? E eles fizeram na raça, com tintinha de pintar bicicleta. Hoje tem tinta
específica para grafite, né? E aqui em Taubaté tem pouco isso, né? Até por ter poucos artistas urbanos, né? Mas está surgindo uma galera nova que a gente está observando, ver o que falta também para alguma galerinha nova é entender a história, entendeu? Que o negócio não começou do nada, não começou com a tinta na mão já, entendeu? A história é muito importante saber, conhecer e passar adiante, né? Não é eu conhecer a história, guardar para mim, que um dos elementos também do grafite é o conhecimento, entendeu? E passar adiante esse conhecimento. E então, justamente essa comunicação entre gerações, porque eu acho um respeito por onde começou, né? E o grafite sempre estão buscando, de certa forma, alguma denúncia em forma de arte, né? Uma vocalização, uma expressão. Você acha que as gerações denunciam da mesma forma o que é a vida urbana brasileira? Ou não? A primeira geração denunciava de uma mensagem específica, a sua geração denuncia o quê? Assim, isso que eu quero chegar a entender. Sim, então, tem uma frase que eu falei um dia, não lembro onde, que pintar, qualquer um pode pintar, entendeu? O trabalho do cara pode ser lindo, maravilhoso, gigantesco e tal, mas se aquilo lá não tiver voz, não serve pra nada, entendeu? Não serve pra nada. O trabalho do artista tem que conversar, tem que falar, entendeu? Só pro cara pintar uma pessoa linda, maravilhosa, fez um retrato lindo, maravilhoso, mas aquilo não fala, não serve pra nada, entendeu? Você não alcança a pessoa. Não alcança ninguém, aquilo não bateu em alguém, não serve pra nada. E muito sutil, né, essa definição, porque basicamente a obra comunicar, chegar, é a obra causar o incômodo construtivo que ela tem que causar, né? E isso, então, talvez seja uma grande diferenciação, e que eu ainda não havia pensado do que é meramente algo que foi pintado, que é uma arte, Sim. né? Na arte urbana a gente vai ter talvez diferentes linguagens. Você podia explicar pra gente um pouquinho, assim, por exemplo, você é grafiteiro, vai ter uma outra linguagem na pichação, uma outra linguagem. Quais são as linguagens, assim, da arte urbana que a gente entende e um pouco a diferença delas para quem tá chegando agora e começou a se despertar pro assunto? Tem uma separação entre grafite, que está dentro é um elemento da cultura hip hop, tá? Que tem o MC, o DJ, o break e o grafite, mais o conhecimento, que a gente considera como um quinto elemento. Arte urbana, aí você já coloca o stencil, o lambi-lambi, tem aquele pessoal que a gente estava conversando agora, que limpa a fuligem no túnel, que forma um desenho. Agora tem um pessoal que faz um bordado também e cobre carros, cobre árvores. O que está sendo feito na rua, artisticamente, é arte de rua. O grafite é um elemento da cultura hip hop, mas ele também está na rua. Então, o grafite está inserido dentro do hip hop. Isso. Que interessante. Entendeu? Que legal, que legal. E você sendo um grafiteiro, há essa comunicação de você faz para além do grafite. Você falou que começou em outros pontos, assim, de diferentes formas, estão pintando até pano de prato, tudo. Você foi até como você chegou até o grafite? Então, eu passei eu comecei dentro da arte urbana, né? Eu fazia stencils, fazia o lambi-lambi, e eu queria fazer algo diferente, entendeu? Eu queria fazer algo maior, grandioso. E eu vi no grafite isso, que era onde eu queria chegar. E eu via algumas referências, alguns artistas. Fui conhecer artistas em São Paulo lá, que hoje são meus amigos, são referências máximas para mim. O Choque, que é um amigão meu, já pintou aqui comigo também em Taubaté. Já pintamos juntos em São Paulo.
E pra gente tá com essas referências é muito importante porque o grafite, ele não fica só no... Como posso dizer pra você? Só naquela coisa de, vamos pintar. Pintou junto, beleza. Morreu o assunto e tal. Não, tem a amizade, entendeu? Que é importante. A troca de conhecimentos, tá? Que, pra mim, eu tá hoje sei lá, quando eu pintei com o Choque, fazia uns 10 anos. Eu não era ninguém. Eu era um ZO que tava pintando em Taubaté. Ninguém conhecia Taubaté, entendeu? Entendi. Aí eu saí daqui pra pintar com um grafiteiro que já tinha nome em São Paulo, na cena de São Paulo. Um cara que tem... Eu falei, putz, aonde que eu tô indo? Tava aqui pintando o paninho de prato, hoje eu tô lá com esse cara que pinta prédio. Pra mim, nossa, é total. Que abertura de horizonte, né? Uhum. E muito abrupta, né? Sim. Pra você não... Também eu fico imaginando a vontade de poder corresponder à grandeza do momento que era uma porta tão grande se abrindo, né? Dá essa ansiedade na gente, né? Sim, nossa, aí eu queria mais, né? Falei, eu quero mais disso aqui e tô até hoje. Que legal. E começando então com grafite em São Paulo, né? Que eu acho que, pelo que eu entendi, foi quando você foi com ele que começou a vir mais o grafite para você. Depois você retorna para Taubaté, né? E também expõe para fora de São Paulo, do Brasil. Como que é para o artista que faz exposições? Você percebe a diferença do público? Como que é, assim, dependendo do local, o jeito da abordagem para com a obra? Como que é? Sim. Aqui em Taubaté tem um tipo de público, né? Que ainda, como eu falei, está engatinhando para entender o que a gente faz. Já em São Paulo, outras cidades, outros países, a recepção é totalmente diferente, né? O pessoal quer saber como que você faz, o que você faz. Você quer saber até onde você nasceu. É um negócio muito louco. Aqui em Taubaté, a gente está começando a alimentar esse público desse trabalho nosso para poder criar essa mesma coisa que tem nas outras cidades, né? Tem amigos meus que já estão planejando exposições. Eu fiz a minha última agora. E é um caminho de formiguinha mesmo, negócio de formiguinha e alimentando o pessoal. E também é bom para os artistas, né? Isso tem. E você percebe a diferença então do público? Você diria que assim, mesmo o público estrangeiro, ele consegue se conectar com essa arte urbana brasileira? Sim, sim. Fica bem destacado. A gente tem como a gente tem a arte urbana brasileira colocada, tem seu devido lugar de respeito no mundo da arte. Sim, o grafite, a arte urbana brasileira é uma das mais respeitadas do mundo, né? Com os Gêmeos, até com o Eduardo Cobra, que é muralista, que também tá inserido no nosso meio ali. É muito respeitado o grafite brasileiro, muito mesmo. Tem vários artistas que saem daqui, que são convidados para pintar, para expor, no mundo inteiro. Você acha que esse caos urbano que o Brasil vive, dessa hiperurbanização, principalmente decorrente ali de uma industrialização muito acelerada da década de 70, 80, aquela coisa abrindo fábrica e gente migrando e não tendo um planejamento urbano e criando aquelas justamente visualizações do tamanho da desigualdade social brasileira. Você acha que isso faz parte do RG do artista urbano brasileiro? Por isso que a gente tem um lugar de tão respeito no mundo. A gente ter traduzido, feito de uma certa forma da nossa miséria, talvez uma beleza também, traduzido ela com um quê de belo, no sentido de, já que vamos retratar, mas vamos retratar de uma maneira artística, de uma maneira com respeito à dor que existe ali? Seria uma coisa assim? Sim, a arte acompanhou a humanidade, né? Acompanhou. Onde o homem tava, tinha arte junto, né? Por mais, às vezes, de uma forma imperceptível, mas tava lá. E o grafite vem crescendo monstruosamente, tanto em questão de artistas novos, materiais novos que antes era impossíveis
de serem feitos. Agora tem material feito por até impressão 3D, tal, essas coisas lá da tecnologia que acompanhou também o grafite, acompanhou a arte também, né? Tem artistas aí que hoje reproduz trabalho por inteligência artificial, óculos de realidade virtual, entendeu? A arte vem acompanhando todo esse processo tecnológico, né? E a arte vai sobreviver à inteligência artificial? Nós vamos sobreviver à inteligência artificial? Vai. Mas porque para a inteligência artificial existir, ela depende de alguma referência já feita, né? Ela não cria do nada, assim. Ela precisa de uma referência. E essa referência, com certeza, foi feita pelo homem. E você acredita que a terceirização no processo criativo, através do uso de plataformas de inteligência artificial, talvez até para se alcançar uma imagem que queira, tudo mais, você vê isso como algo positivo, ou você é mais purista e fala, não, para mim precisa, para ser considerado ali uma obra própria, não, sem uso de inteligência artificial, até no processo criativo? Como que é para você assim? Para mim, toda ferramenta que veio para contribuir é válida, entendeu? Às vezes o artista não tem acesso a um modelo, a um fotógrafo, algum tipo de ferramenta, ele pode criar isso do celular dele e reproduzir, entendeu? Uhum. Porque tem artistas que antigamente o modelo ficava horas parado ali para o artista reproduzir, né? Hoje não, hoje você pode criar uma imagem da forma que você quiser, do tamanho que você quiser, da cor que você quiser e já está pronto ali, você só reproduz ela na parede, na tela, na superfície que você imaginar. Para um futuro artista que está assistindo agora o programa aqui e está se inspirando, você acha que para a próxima geração, digamos assim, o uso então dessas plataformas vem só para agregar e para enriquecer, para deixar o trabalho num outro patamar? Sim, vem para agregar, mas não pode virar muleta, entendeu? Não pode ficar dependente daquilo. É claro que é legal você também saber outras técnicas, não só a técnica de mexer no celular ali e sair uma imagem pronta para você. É legal você conhecer um artístico, uma imagem, você aprender a quadricular uma imagem, reproduzir essa imagem em escala maior. É legal você também conhecer isso daí. Conhecer, antes de você já querer pegar o bolo pronto, vai ver onde é feita a farinha. É isso. E para quem quer começar, não vai existir um curso de arte urbana brasileiro. Acho que tem algum caminho para quem queira se interessar, iniciar, buscando primeiro, pesquisando artistas que comuniquem a obra mais e buscar mais referências desse artista. Como que é? Por onde começar? Daí você tenta reproduzir? Curso é meio difícil, né? Existem artistas que fazem workshops e tal, mas partir pra rua mesmo. Às vezes agora que tá mais fácil, tem rede social, você consegue achar o artista, às vezes da sua cidade, do seu bairro, do seu país, conversa com ele. Agora tá muito acessível você trocar uma ideia com artistas. Troca uma ideia, eu preciso te encontrar, é possível? Eu fiz isso na Caruda uma vez já com o Eduardo Cobra. Eu não conhecia ele de perto. Eu falei, eu quero te conhecer, como é que faz? E eu aqui em Taubaté. E ele lá em São Paulo. E aí? Ele falou, tô aqui pintando na rua aqui e tal, não sei o quê. Ele imaginou que eu tava lá. Aí eu falei, mano, eu tô a não sei quantos quilômetros longe aqui. Ele falou, amanhã eu tô aqui de novo, não sei o quê. Eu falei, não, tô indo agora. E peguei o ônibus, fui lá, eu tinha... Caramba. Nem sei quantos anos agora. Fui lá e ele tava pintando na rua lá, entendeu? E como é que foi pra você encontrar um que é o referência, assim, pra você que, putz, se já, sabe, se idealizou ali. Uhum. Como que é? Sim, dá um frio na barriga, né? Você encontrar uma pessoa que você via só na tela do computador, você fala, putz, esse cara pintou isso, pintou aquilo, foi não sei na onde. E se encontrar com o cara, você fica meio, nossa, o que eu vou falar pro cara? Aí a gente prepara uma pasta com alguns desenhos, com algumas fotos, com algumas coisas, né? Aí ele foi lá, foi super educado comigo. Foi receptivo, então? Nossa, demais da conta. Conheci o ateliê dele. Que legal. Nossa, foi muito legal, foi muito legal.
E esse tipo de experiência você teve com mais pessoas que foram sua referência? Sim. Mais histórias assim, dessas de bastidor que é interessante da gente saber? Sim, sim. Tem um artista que eu conheci, é o L7 Matrix. Ele, na minha cabeça, ele era gringo. Eu falei, nossa, o cara é gringo, gringo, gringo. Ele pintando lá, só postava em inglês, postava uns trabalhos fora do país, assim. Eu falei, nossa, o cara é gringo, né, mano? Aí eu fui mandar uma mensagem em inglês pra ele, assim. Nem lembro o que eu falei na época. Eu lembro que ele tava aqui no Brasil pintando, aí eu mandei uma mensagem em inglês pra ele. Ah, o cara vai responder, né? Aí ele respondeu em português. Eu falei, nossa, mas calma aí. O cara é brasileiro, mano? Aí eu falei, mano, quero trombar você, mano. Ele falou, foi da mesma forma, eu tô pintando aqui, mano, vem aqui. Só que nesse dia eu já tava em São Paulo. Aí encontrei com ele, foi também super educado. Até mesmo o choque que eu falei aqui, foi um amigão, é um amigão meu, né? Pintamos junto, ele veio pra Taubaté, eu vou lá pra São Paulo. E o cara, eu via o trabalho do cara em revista de grafite, pra você Que ver. legal. Eu admirava o cara, assim, olhando revistinha de grafite. E depois de um tempo eu tava pintando com ele. E é muito curioso quando você humaniza alguém que antes talvez você idealizava, né? Uhum. Essa pessoa começa a ser uma pessoa com quem às vezes você tá esperando um ponto de ônibus, ou você tá pegando um carro, tá pegando um Uber, ou tá... Quer dizer, e do nada aquela pessoa que antes era tão idealizada, de repente, de carne e osso tá ali e você tá interagindo, né? Desses momentos de epifania da vida, né? E pra gente até encaminhar até do meio já pro fim do programa, sendo um artista contemporâneo, você falou que já encontrou as suas referências. Você já percebeu que você estava sendo referência de alguém que já te encontrou no caminho reverso, no meio das suas exposições? Sim, sim. E como que é, assim? Eu ainda não sei como levar isso, entendeu? A pessoa fala, nossa, você é minha referência. Eu não me enxergo ainda, assim, nesse patamar, entendeu? De ser referência de alguém, assim, pra pessoa querer ser artista, né? Até por estar numa cidade pequena, que a produção artística ainda é pequena. E você vê alguém, assim, que se inspirou no seu trabalho pra produzir alguma coisa. Às vezes eu recebo uma mensagem, nossa, eu precisava ver um trabalho seu assim, cara, que não sei o quê. Eu também tô querendo pintar, não sei como começar. Aí você dá todo o passo a passo. Até amigos meus mesmo, que já tinham uma caminhada já, vê uma mudança no meu trabalho e fala, nossa, Valdir, putz, eu gostei dessa mudança que você fez, eu vou tentar fazer alguma coisa também, nessa pegada. Ser referência é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Que tem aquela frase do Racionais MCs, né? Que é aquele louco que não pode errar, né? Referência tem que se manter sendo referência, né? A gente não pode errar. Que legal. É legal essa visão de responsabilidade que vem, né? E você comentou, então, que é muito importante que a nova geração saiba da história, né? Sim. O Adílio, como referência, então, é um portador da história e comunica ela, é uma pessoa que é um artista que busca, antes de criar novos artistas, primeiro despertar aquela pessoa que vai denunciar, aquela pessoa que vai usar da arte como crítica, como que é? Então, como eu falei, é uma responsa, né? Ser referência, né? E você querer ser... Não é querer ser um professor, né? Querer ser alguém que transmita a história, a técnica. Isso faz de você uma pessoa que tem que, às vezes, olhar para trás também, entendeu? Às vezes eu tô falando com um artista que é da nova geração, tô falando pra ele e tal, não sei o quê. É assim que faz, é assim que começou. Aí, às vezes, eu olho para trás assim, putz, será que eu tô certo nisso? Será que eu tenho que rever também algumas coisas? Porque a gente tá sempre aprendendo, né? A gente não sabe tudo. Tá sempre aprendendo. E é uma coisa... Às vezes eu aprendo com uma pessoa que tá começando agora também. Ele trouxe uma bagagem dele ali. Eu falei, nossa, isso aí é legal pra mim também. Eu gostei disso. Às vezes falam alguma coisa, pintou alguma coisa nova.
uma técnica, assim, que, tipo, putz, uma matemática. É uma troca, né? Uma troca. Às vezes sai mais de um pro outro absorver mais para depois ele devolver para você, né? Alguma coisa também. Ensinar, então, acaba não só... Acho que reciclando ainda para ver o que faz sentido para você. Sim. E quais são as novas formas que você quer traduzir o seu íntimo, mas de como você absorve o exterior, né? E aqui em Taubaté falta algo do poder público para a gente poder entender melhor como é que poderia estar melhor o cenário da arte aqui em Taubaté, a nossa formação de artistas, né? Que a gente tem escolas de arte aqui, mas nem todas muito ligadas, talvez, às vezes, à arte urbana, né? Talvez uma arte ainda tida como mais erudita, mas como que é em Taubaté? A gente tem oficinas para quem quer iniciar em arte urbana. Bom, o grafite em si, ele não tem essa questão de depender do poder público para ser feito, né? Tá já no cerne dele de não depender, porque no começo dele já era uma briga contra o Estado, né? E até hoje tem muito disso. A gente produz, vai lá, compra o nosso material e produz, entendeu? Mas tem a questão também de ser algo que também profissionalize, que aí pode entrar a questão do poder público, né? De entender a profissão artista. Aí é um caminho para o poder público estar investindo. Aqui em Taubaté temos a FEU Camargo, que é uma escola mais de uma linguagem mais clássica, né? Eu fiz um trabalho lá também, fiz uma bailarina, acho que de 6 metros de altura lá. Foi uma entrada, né? Já meio que uma entrada para algo mais contemporâneo, assim. Foi bem recebido? Pula essa parte. Gente. Pula essa parte. Mas, enfim. Então cumpre o seu papel de crítica. Sim. Né? De um incômodo construtivo. Então, tipo, respeito todo mundo que tá lá. Entendo que esse choque ainda do que é a arte urbana, do que é o grafite, para eles que estão produzindo já há muito tempo o clássico, o acadêmico, né? É uma linguagem totalmente diferente, que o grafite já é algo mais revolucionário, de denúncia, essas coisas, e às vezes pro espaço ali, às vezes não cabe, entendeu? Eu entendo, eu respeito eles até hoje. Mas o poder público poderia sim dar a abertura, né, para poder formar novos artistas, entendeu? Temos também o Centro Cultural lá também, que tem amigos que trabalham lá, que jogam um pouco dessa linguagem da arte urbana. Não que eles sejam artistas urbanos, mas uma pincelada ali numa aula ou outra, que já dá um start. Tem amigos que estão estudando lá, amigos que estão estudando na FEGO, amigos... Hoje mesmo eu fui na FEU Camargo lá, encontrei um amigo meu que é pichador. Que legal. Entendeu? Que Tava legal. lá, fazendo aula. Esse choque de linguagens é bom. Para existir é bom. Que bom. Nossa, bom saber essa comunicação, às vezes ir buscar uma linguagem mais técnica para depois retornar para como vai se expressar dentro da linguagem da arte urbana. Interessante. Muito legal. Valdir, alguma palavra final, alguma mensagem para quem quer se conectar com a sua obra? Valdir, que recentemente esteve expondo ali no Centro Cultural, perto ali do antigo Colégio Deza, né? Agora Colégio Elite. Alguma exposição no horizonte? Uma mensagem final aí pra gente. Tô com 2 projetos de exposições, uma em São Paulo e na Espanha também no final do ano. Não são muitas obras, mas é uma exposição coletiva. E a mensagem que eu deixo é: produz. A arte não me levou a lugar nenhum, mas me tirou de onde eu estava. Maravilhoso. Tem Instagram? Instagram, VEERRE. Gente, não deixa de seguir lá. Foi uma conversa muito boa, a gente conseguiu se conectar
com o Valdir, com a arte do VR, com a arte urbana, entender um pouco de como que a vida, o início artístico e principalmente o caminho para se chegar em exposições internacionais de quem quer se empoderar, de se inspirar na vida urbana brasileira para traduzir isso em arte. A conexão de hoje termina por aqui. A gente agradece muito ao Valdir, ao VR, por ser uma ponta de lança, por estar na trincheira dos pontos mais sensíveis da sociedade brasileira, que é a valorização da arte, que é a valorização do artista, que é a militância para que a gente consiga usar da arte como uma forma de educação, como uma forma de cultura, como uma forma de identidade. Obrigado, Valdir, por esse legado para a gente. O Conexão volta na semana que vem e é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.